A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, professores e professoras. Estamos começando mais uma videoaula do Capé Sandy, o Ministério de Ensino da Igreja Assembleia de Deus. E desta feita nós estaremos fazendo comentário da lição número 5 do terceiro trimestre de 2023. Hoje nós temos como assunto o convite para a salvação. Nesta lição que estamos estudando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. E eu tenho a alegria de ter aqui mais uma vez comigo a irmã Nilda, que é a minha irmã duas vezes, irmã em Cristo, irmã de sangue. E estamos aqui para trazer para os irmãos esse subsídio, mas, como sempre falamos, este é apenas um dos recursos que nós temos disponíveis. Você que estará diante de seus alunos deve buscar não apenas estudar a palavra de Deus, mas outros livros teológicos, para que você tenha bastante conteúdo para você selecionar e trazer aos seus alunos. Bom, na lição de hoje, nós temos como texto-chave João capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como estamos falando sobre convite para a salvação, então o comentarista, o pastor Eden, selecionou esse texto em que Jesus fala a respeito da vida eterna, que então faz referência a esse convite. E para refletir, o convite para o maravilhoso encontro eterno no céu está lançado. Como igreja, temos o privilégio de sermos os portadores da boa notícia de salvação aos perdidos. A leitura bíblica deste domingo está em Mateus capítulo 22, do versículo 9 ao 13. Mateus 22, já no começo do capítulo, é a parábola das bodas de casamento, da festa de casamento. Sim. Então, nós já estaremos passando aqui então para o comentário desta semana. Muito bem, a introdução, o comentário introduzido falando a respeito de convites que nós podemos receber, né, Nilda? E eu achei interessante destacar aqui dois pontos que é falado aqui, nessa introdução, que primeiro ele fala que como salvos tivemos o privilégio de ser alcançados pelo amor e pela graça divina, e agora nós somos portadores dessa mensagem, Então este convite é um convite gracioso, é um convite que nós recebemos, não precisa pagar nada para entrar. Então, como na parábola, nós vamos ler daqui a pouco mais detidamente, mas esse convite nós recebemos de graça. E o próprio Jesus falou, aquilo que vocês receberam de graça vocês receberam, de graça recebeste, de graça dai. Então, uma vez que recebemos este convite, agora nós somos convocados a levar esse convite adiante. Então, é interessante nós termos essa consciência de que nosso papel como igreja, como falado ali na nossa frase para refletir, nosso papel como igreja é levar esse convite adiante, porque agora nós somos os portadores desta mensagem. E no primeiro tópico aqui, vou pedir já para você falar aí. O primeiro tópico tem como título: O convite do rei é universal. E o que nós podemos refletir a respeito deste assunto aí? Sobre essa universalidade, Sobre essa e sobre o convite, sobre esse texto, Isso. Eu quero só fazer referência aqui que essa lição que nós estamos estudando, em primeiro lugar, cumprimentar a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Nós estamos numa revista onde o nosso comentarista, o pastor Eden, nos falou que as primeiras 4 lições, elas estão fazendo referência ao preparo e à execução da salvação como plano realizado pelo próprio Deus, como se fosse uma linha do tempo. E agora, nessa lição, nós estamos iniciando um segundo bloco. E nessa lição de número 5, então, com a entrada da salvação na vida da pessoa, agora, então, como convite. Então, esse convite, como o Micaías já disse, a primeira ação do homem é dizer sim a esse convite,
E eu estava pensando o seguinte, que para a gente dizer sim a esse convite, a gente não precisa crer não apenas na salvação, mas na condenação também, né? Porque se a pessoa acha que está tudo certo, que não existe essa questão da condenação, se ela não acredita, como muitas pessoas, ela não diz sim à salvação. Então, é preciso crer na salvação e crer no que Jesus disse também, que quem não crer será condenado. E esse convite, então, esse gracioso convite é para todos. Aqui nessa parábola, a primeira parte da parábola, o nosso comentarista não colocou, né, na lição, começa então já no convite, mas eu queria fazer menção um pouquinho sobre essa primeira parte, Sim, com que ela certeza. fala de um outro grupo, né, que recebeu o convite. No contexto, um pouquinho antes dessa parábola ser falada por Jesus, nós vamos ver que lá no capítulo 21, a autoridade de Jesus está sendo questionada, né? E aí Jesus, então, começa a falar de algumas parábolas. Ele começa com a parábola dos 2 filhos, depois ele vai para a parábola dos trabalhadores e, por fim, num contexto imediato, ele fala dessa parábola do casamento, que é esse banquete, essas bodas, né? Nas 2 primeiras, ele está fazendo menção ao povo judeu, a nação de Israel, que rejeita a Jesus, ou seja, ele não vai dizer sim a essa salvação. E aí agora, nessa parábola, nesse primeiro grupo, nessa primeira parte, que é dos versículos 1 ao 8, ele também está fazendo menção ao povo judeu, que rejeitou, né? A partir dessa rejeição, Jesus contando aqui nessa parábola, aí o convite alcança a todos os outros povos, né? Que alcança a nós, e é nesse ponto que inicia o nosso estudo, não é isso? E aí, eu achei muito interessante, e nesse primeiro tópico, o nosso comentarista vai falar lá no final. Quando Jesus está falando essa parábola, ninguém entendeu, mas era como se fosse uma profecia. Vocês estão me rejeitando, mas o convite vai ser estendido a outros. E o cumprimento é esse episódio que vai estar aqui no final desse primeiro tópico, quando Pedro foi enviado para falar à família de Cornélio, né? Sim. Não é isso? É o cumprimento, porque Pedro entendia que a salvação era para os judeus. Apenas, né? Apenas. E aí Jesus vai ter aquela experiência onde os irmãos conhecem a história, né? Está lá toda no capítulo 10. E é que a partir daquela experiência que ele entende que ele tem que ir lá na família de Cornélio. Aí todos vão receber a Jesus, recebem o Espírito Santo também. Então, nos mostrando, então, que quando Jesus está falando essa parábola, ele está falando desse convite para todos, que ia nos alcançar, porque era o objetivo de Deus, como está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que está aqui na nossa lição, que porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Exatamente. E num segundo momento desse convite, depois de dizer sim, num segundo momento, a pessoa tem que dizer sim ao modo de vida que Deus propõe para nós vivermos. Então, não é apenas dizer sim. Pela parábola, a gente vê que a primeira parte dos convidados, eles se foram chamados de indignos. Por quê? Por dizerem não. Agora, Exatamente. O segundo grupo precisa dizer sim, mas ele se torna indigno não Não porque rejeitou. Não porque rejeitou, mas ele se torna indigno num segundo momento, quando ele não está preparado, não está vestido com as vestes nupciais. É muito interessante. Eu queria retomar do seu comentário aí,
essa questão que você falou que Jesus, essa parábola, ele mostra a questão da salvação e também da condenação, né? Que são dois lados aí do convite. E eu acho interessante a gente notar isso aí, que quando Jesus veio para pregar o Evangelho, ele veio pregar a chegada, a vinda do reino de Deus, né? Então, Jesus, ele traz um convite positivo. Não simplesmente, Jesus não veio simplesmente falar de condenação. Antes de falar da condenação, ele faz o convite. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus começou a pregar, né? É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é algo bom, né? É o reino de Deus. Então, eu acho isso interessante, porque ele chama as pessoas para o reino e chama também a um relacionamento com o Pai. Que existe Deus, o Pai, e Jesus chama então as pessoas para um relacionamento com Ele. Ou seja, o evangelismo de Jesus, porque estamos falando de convite, era um evangelismo que chamava para o reino e chamava para um relacionamento com o Pai. Até lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ali no Sermão do Monte, né? Ali no começo do livro de Mateus, no começo do seu ministério, ele fala: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Capítulo 6 de Mateus, Jesus fala muito do pai, né? Quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso, né? Vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Então, Jesus sempre falando do Pai. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes o nosso evangelismo, o nosso convite, a gente até mesmo que aprendeu, né, uma estratégia para chamar as pessoas para Deus, que é simplesmente falando para ficar livre do inferno, né? Uhum. E é interessante que, assim, o raciocínio é o seguinte: se o único ou o maior motivo para eu querer me aproximar de Deus é que eu vou ficar livre do inferno, então é uma coisa meio estranha, né? É tipo uma mãe que vai falar pro filho assim, ó: se você não fizer isso, você vai apanhar, né? Se você não comer a mistura, você vai receber um castigo. Tipo assim, se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. Ou seja, será que é algo tão ruim? Nenhum pai precisa falar assim, ó: se você não... É o seguinte, a gente vai pra Disneylândia, mas se você não quiser ir, não tem ameaça para ir para Disneylândia, como se fosse, né? Simplesmente uma ameaça. Isso, exatamente. Então, é claro que Jesus, como você disse, ele não deixava de falar sobre a condenação. Mas o que eu vejo, o que nós vemos aqui nessa parábola, é que Jesus, ele atraía as pessoas, ou ele pregava sobre a beleza do Pai, sobre a grandeza do Pai, sem deixar de mencionar, obviamente, a condenação, né? Mas é interessante que Jesus está falando aqui, ó, o reino, capítulo 22, né, de Mateus, antes da nossa leitura em classe, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Ou seja, o reino do céu é semelhante a uma coisa boa. Estou aqui para chamar vocês para um relacionamento com o Pai, para uma festa, né? E a gente, muitas vezes, no nosso evangelismo, a gente só fala do inferno, muitas vezes, inclusive, porque a gente foi evangelizado assim, e a gente vê Deus, muitas vezes, como um juiz nervoso, bravo, que está lá procurando, né, achar defeito na gente para mandar a gente para o inferno. Quando não, Jesus falou que Deus é um Pai amoroso. E, obviamente, a condenação existe por causa dos nossos pecados, né? Porém, a ênfase de Jesus era relacionamento com o Pai. Isso eu acho bem interessante. Inclusive, para encerrar essa reflexão aqui, a pregação via medo, porque essa pregação do medo, ela torna Deus um meio. Então, para que eu quero Deus? Com o objetivo de escapar do inferno. Então, eu não quero Deus. Eu quero escapar da condenação. A motivação é outra. Exatamente. Agora, quando eu descubro, tenho um relacionamento com Deus, eu vou oferecer o que eu tenho para as pessoas. O que eu tenho? Paixão por Deus, amor por Deus. Eu estou deslumbrado com Deus. Então, quando eu estou deslumbrado com Deus, é isso que eu vou oferecer para as pessoas. Agora, quando simplesmente eu tenho medo da condenação, é isso que eu vou falar para as pessoas. Então, até mesmo a ênfase do nosso evangelismo mostra
como é a nossa relação com o Pai, com Deus, né? Então eu acho bem interessante que Jesus, ele fala a respeito de um convite, e convite a gente convida para uma coisa boa, né? Então o convite da salvação é por quê? Porque a salvação é uma coisa boa, né? Então eu acho bem interessante nós observarmos esse contexto de convite, porque Jesus realmente queria oferecer algo de bom, que era um relacionamento com o Pai, né? E você falou aí também sobre as vestes, né? Eu estava vendo algumas informações culturais aqui sobre essa festa naquela época, e é interessante a gente observar também que para o judeu tinha muita festa, né? Tudo era festa. Sim, além era das festas cultural, né? Exatamente. Cultural. Além das festas que Deus determinou ali na lei, tudo era festa, né? A gente vê até mesmo em filmes, né? Ia ter lá como que fala? Tinha a colheita da uva, ia pisar as uvas no lagar, era festa, né? Ia tosquiar a ovelha, festa. Então, a festa de casamento durava 7 dias, né? Então, a festa estava muito presente na cultura. E quando alguém ia fazer uma festa, convidava as pessoas e no dia mandava o servo de novo para lembrar. Porque a questão ali era o seguinte, né? Também tinha a questão da mentalidade do judeu, que era o seguinte, não pode haver desperdício. Então, ele convidava as pessoas, e quem confirmava, ele já sabia que ia. Então, por exemplo, convidou 100 pessoas, 48 confirmaram. Então, ia ter comida para 48 pessoas. Engraçado que a gente usa essa estratégia depois de tanto depois de tanto tempo, a gente usa essa estratégia hoje, atualmente, né? De uma forma que a gente acha super atualizada. Exatamente. Né? É bem lembrado. E hoje a gente usa isso aí geralmente em buffet, essas coisas, porque tem que pagar por pessoa, né? Exato. Então, eu não vou pagar mais se o cara fala que não vai. Mas a ideia era mesmo. Para evitar o desperdício, então, convidava lá 100 pessoas, 48 confirmavam. Aí chegava no dia da festa, ia o servo lembrando, hoje vai ter festa. Inclusive, é isso que a gente vê, até em Lucas 14, 17, a gente vê exatamente isso, que é uma parábola parecida, né? Mas a gente pode ver que Jesus fala o seguinte, que é também uma parábola de uma ceia. No versículo 17, Jesus conta a história o seguinte: e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. Ou seja, na hora da festa, o servo saía convidando as pessoas que tinham confirmado. Ou seja, eles tinham confirmado. Exatamente. Aqueles tinham confirmado que iam. Aí na hora da festa, na hora da ceia, o servo chamava lá, gente, tá tudo pronto, venham. E aí, aqui na parábola de Lucas, que Lucas conta, na parábola de Jesus, registrada por Lucas, aqui que é esse momento quando o servo já está chamando aqueles que haviam confirmado, que cada um começa, eu não vou por causa disso, não vou por causa daquilo, né? Então a gente entende que no contexto, não é simplesmente o rei havia chamado e eles falaram que não iriam. Não, o rei havia chamado, eles falaram que iria. Na hora da festa, o servo foi para simplesmente lembrá-los e avisá-lo que estava no momento de eles irem para a festa. Eles falaram, não vou. Então isso era uma extrema falta de respeito, né? Porque eles tinham confirmado nenhum. Então é interessante a gente observar que esse é o contexto histórico. Muitas vezes a gente não entende por que aquele rei ficou tão nervoso que as pessoas não iam. Por que ele ficou tão irado? Porque eles já tinham confirmado e aí eles não foram. E também o anfitrião, no caso aqui que era o dono da festa, né? Ele preparava as roupas para os convidados. Então esse convidado aqui que estava sem a roupa, porque havia uma roupa já preparada pelo dono da festa para que ele pudesse estar presente naquele evento. Então ele chegou lá, tinha uma roupa para ele, mas ele não usou, né? E é interessante porque aí a gente vê que culturalmente dá para fazer esse paralelo com aquilo que, inclusive, o comentarista coloca aqui na lição, a respeito das roupas, que lá em Apocalipse, capítulo 22, não é? Apocalipse está na lição aí. 22, 17. Isso, que diz o quê? Capítulo 19. Não, né? Apocalipse 19, 7 e 8, diz assim, alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, o casamento é a festa de casamento, né? Que a festa de casamento aqui, ela é considerada dentro desse contexto que nós estamos comentando, né? O contexto lá do Oriente Médio na época de Jesus.
Então, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, aquela roupa lá que o anfitrião, que o dono da festa preparou, aqui ela é relacionada aos atos de justiça. Aí a gente pode ir lá para Efésios capítulo 2, versículo 9, que diz lá que nós fomos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, a roupa é preparada por Deus. E ela é consequência da salvação, né? Então, quem recebeu o convite e aceitou o convite, ganha a roupa. Quem recebe Jesus como Senhor da sua vida, ganha esse novo estilo de vida, que não faz com que a gente seja salvo, mas sim é consequência de nós termos recebido, aceitado esse convite e recebido de Deus essas roupas, né? Então esse paralelo é bem interessante com aquilo que acontecia naquela cultura, né? É bem interessante. Eu acho interessante o quanto Jesus se utilizava da cultura, né, do contexto histórico ali do momento para ele estar fazendo os ensinamentos dele, né? E essa parte que você falou, que eu até tinha colocado aqui, que dessa roupa adequada, né, que ou eu pensei comigo, né, como eu não pesquisei, eu pensei, ou a roupa, eles sabia que roupa tinha que estar, ou ele recebia a roupa. Aí, no caso, você falou, eles receberam a roupa. E como nós recebemos os recursos necessários de quem? De Deus, para vivermos uma vida digna do nosso chamado. Tem um versículo aqui também, né, que fala sobre viver uma forma digna, né? Eu perdi ele aqui. Mas, ou seja, a gente diz o sim para a salvação, e essa salvação não tem parte nenhuma o homem, né? Porque Deus que planejou, Jesus que executou, o Espírito Santo que oferece, e agora nós, então, qual que é a nossa parte? A gente dizer sim para essa vestimenta, para esses recursos que estão disponíveis por Deus para nós, né? Porque não estar vestido significa não ser digno. Sim. Significa desprezar. Eu disse sim, mas agora eu desprezo a condição, eu desprezo a roupa. Exatamente. Né? Como o homem lá, ele estava lá no meio da festa. E é interessante que ele emudeceu, né? Falou nada. Não tinha nem o que falar, né? Não tinha o que falar. É a mesma coisa, nós. O que a gente... Deus deu os recursos. E aí, se a gente não se utiliza desse recurso para demonstrar que dissemos sim para essa salvação, não tem o que dizer diante de Deus. E já que você puxou esse ponto aí, é bem interessante a gente refletir sobre esse aspecto, que nós recebemos de Deus esses recursos, porque muitas vezes a gente quer viver essa vida digna aí. Eu acho que é Paulo aos Colossenses que ele fala que a gente deve viver de maneira digna da vocação que fomos chamados, né? Sim, é esse versículo que eu quero. E muitas vezes a gente acha que esse viver digno vai ser na nossa força, né? Se eu for bonzinho, né? Eu gosto sempre de citar o dízimo. Por algum motivo, eu sempre gosto de citar o dízimo, né? Então, eu sou um dizimista fiel, eu acho que Deus tem a obrigação de não permitir que eu perca o emprego, não permitir que eu fique doente, porque se eu der o dízimo, eu não vou gastar dinheiro na farmácia, né? Então, a gente se acha digno por causa das coisas que nós fazemos. E não tem nada a ver com a nossa força. É a gente tomar posse daquilo que Deus preparou. E realmente isso, a gente tem que fazer um grande esforço de dizer não para nós, né? Porque o nosso problema é que a gente, ao invés de focar em simplesmente abrir o coração para Deus e permitir que Ele faça, porque permitir que Deus faça para nós é muito difícil, né? Porque dizer sim para Deus significa dizer não para mim mesmo, né? E a gente quer conquistar, né? A gente quer conquistar uma vida santa, a gente quer conquistar o mérito, né? A salvação a gente sabe, né, que a gente não merece. Mas as outras bênçãos a gente quer merecer, né? E inclusive a gente quer conquistar a santidade. E santidade a gente não conquista. Santidade também a gente recebe.
E o grande desafio nosso é deixar de falar sim para a nossa natureza pecaminosa e deixar Deus trabalhar, né? Porque se um dia eu perceber que na minha vida alguma coisa mudou, também não vai ser mérito meu. Nossa, olha como eu sou santo agora. Não, é o Espírito Santo que está gerando fruto. Mas ele só pode gerar a medida que eu dou lugar, que eu digo não para mim mesmo e tal, mas sempre vai ser ele, né? Então é interessante que essa roupa aí, vamos dizer assim, é o que a gente fala, já recebemos tudo que nós precisamos tomar posse, né? Então ele já tinha roupa, por algum motivo ele não colocou aquela roupa, né? Será que ele não se achou digno? Será que ele achou que não podia? Será que ele achou que a roupa dele era suficiente? Nossa, a roupa aqui é muito melhor, né? Quem sabe, né? Fazendo aí um paralelo com aquilo que a gente pensa, né? A respeito das nossas atitudes, né? Então, é bem interessante nós notarmos que o convite a gente aceita e a roupa a gente recebe também, né? Ou seja, tudo é de Deus e nós precisamos realmente fazer a nossa parte, que é o quê? Dizer não para a nossa natureza. E deixar Deus, né, fazer aquilo que o Espírito Santo já tem que fazer. Muito bem. Bom, como você já falou aqui de Pedro, né? Pedro, então, realmente foi anunciar aquela mensagem para Cornélio, porque ele entendeu que a mensagem não era só para os judeus, como você já comentou muito bem. Então vamos aqui para o segundo tópico. E no segundo tópico nós temos aqui como título que a igreja ela é instrumento para apregoar o convite da salvação. E aí o comentarista coloca aqui 2 pontos. Primeiro é que nós somos os mensageiros neste mundo. E o segundo ponto é que o evangelho... são 3, né? O evangelho de Cristo é a essência da mensagem. São 4. São 4, eu estou sem a revista aqui em papel. Mas então vamos dividir aí nesses 4 tópicos, falando aqui que nós somos os mensageiros neste mundo. Ou seja, é nossa responsabilidade. Como você havia dito lá no início, nós recebemos a salvação e nós temos a incumbência de fazermos também o convite. O convite. Ele termina até aqui, né, a falar, anterior. Termina no tópico anterior, que inclusive os anjos queriam fazer esse papel, mas esse papel foi dado a nós. Então, é nossa responsabilidade. A igreja é o instrumento para apregoar esse convite. E eu voltando para a questão da vestimenta, eu vejo isso como parte dessa condição de estar preparado, essas vestes nupciais também. Porque também, para nós anunciarmos o Evangelho, não depende de nós somente. É nossa responsabilidade, porém os recursos vêm de Deus. Sim. Então, tudo está dentro desse preparo que inclusive, é um preparo que se evidencia enquanto estamos aqui executando nosso papel como igreja. Sim. Então, eu pensei o seguinte: nós não executarmos esse papel significa menosprezar a missão que Deus nos colocou e é como também menosprezar o recurso, a vestimenta, o preparo. Porque, né, às vezes as pessoas colocam desculpas, colocam dificuldades, embaraços, que fazendo referência às suas próprias habilidades, né? Não, eu não tenho esse dom, eu não posso fazer tal coisa, mas o preparo quem dá é Deus, está à nossa disposição. Então, é nossa responsabilidade nos utilizarmos dos recursos que Deus nos dá para executarmos a missão que Deus deu para a igreja. E nós somos membros dessa igreja. Sim, e eu estava até procurando aqui o texto, porque falando sobre essa questão de que é Deus quem nos dá os recursos, é exatamente o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, né? Que o comentarista ele coloca o 19, mas eu quero ler também o 18, porque o 18, versículo 18, diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus. Ou seja, provém de Deus.
os recursos, a capacitação, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. E no versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tudo isso vem de Deus, e Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Que grande responsabilidade, né? Que grande Mas desfrutar dessa salvação faz parte, fazer aquilo que é responsabilidade. Se eu recebi, como você já ditou o versículo, de graça recebeste, de graça dai. Exatamente. Então, o comentarista até fala aqui que jamais podemos deixar de evangelizar, né? E na verdade, nós recebemos essa ordem de Deus e também recebemos esses recursos. Portanto, faz parte da natureza da igreja, né? E a igreja como corpo, é claro, como nós já estudamos no trimestre passado, inclusive, existem vários dons, existem aquelas pessoas que têm um dom, né, de evangelista. Específico, né? Porém, essa mensagem, não divulgar essa mensagem, não é apenas para quem tem dom de evangelista. Isso a gente vai ver principalmente no tópico B e C. E no tópico B, vai falar que Cristo, o evangelho de Cristo é a essência da mensagem, não é? Portanto, se nós temos se essa mensagem nos alcançou, então, e se nós passamos a viver em função de uma transformação que Deus causou em nós, então é algo que faz parte da nossa natureza, né? E é interessante a gente lembrar o seguinte, aqui em Romanos, que está na lição também, Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo fala, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Falando aqui que o evangelho de Cristo é a essência da mensagem. Qual que é a mensagem? Né? O que vamos pregar? Exatamente. Né? Então, Paulo fala, ou Paulo escreve, ou Paulo fala mesmo e tinha a amanuense lá que estava escrevendo, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, naquele contexto onde Paulo estava, era um contexto entre judeus e gregos ali, né? Os gregos que Paulo até diz em 2 Coríntios capítulo 1, né, que os gregos querem sabedoria, era a questão das filosofias, né? E os judeus, eles queriam um sinal, queria que o Messias viesse, quem sabe, num grande cavalo descendo do céu, né? Como eles tinham lá a referência de Daniel capítulo 7, o Filho do Homem descendo nas nuvens. E aí chegou Jesus, um cara normal, né? Como diz Isaías 53, não tinha parecer nem formosura, ou seja, Jesus não era nem igual Saul, que se destacava dos ombros para cima no meio do povo, né? Jesus era um cara normalzão lá. Então, não agradou os judeus, não conquistou os judeus, não satisfez as expectativas dos judeus. E os gregos, qual era a expectativa dos gregos? De um grande filósofo. Também Jesus não se encaixava no padrão grego de qualidade, digamos assim. E aí Paulo fala, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, e a gente vive hoje numa situação parecida, né? Por quê? Porque no meio de tantas filosofias, né? No meio de tantos pensamentos, no meio de tanta coisa, no meio de tantas ideologias, né? Hoje a gente vive no Brasil e no mundo esse clima de tanta polarização ideológica, e o evangelho, ele não se encaixa em nenhuma polarização ideológica, né? O evangelho não é de esquerda e, infelizmente, para muitos crentes, nem de direita também, né? É outra coisa. Então, o que a gente vai pregar? O evangelho de Cristo, é a essência da mensagem. E aí ele coloca aqui, expor Cristo, sua obra de redenção, sua vida, sua morte, seu retorno glorioso, estabelecimento do seu reino, e aquilo que Jesus pregava. O que Jesus pregava? Jesus pregava um relacionamento com o Pai, né? Então é isso. E na verdade o coração humano clama por relacionamento. Sim. Né? Então nós não estamos aqui para pregar nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhum partido, nada disso. Nós estamos aqui e essa pregação, ela é exclusividade da igreja, né? A gente vê aí muitos
muitos pastores e líderes evangélicos que estão aí na mídia se destacando, inclusive tendo muita aclamação por parte de pensadores do mundo secular e da academia, exatamente porque eles estão adaptando o evangelho para determinadas filosofias. Mas isso aí não tem poder, porque não é mais o evangelho, né? E é por isso que aí já entra nesse terceiro tópico, porque na realidade a gente vai... tem até em Atos fala assim, né? Nós falamos do que vimos e ouvimos. Ou seja, você vai pregar o quê? Você vai falar daquilo que você vive. Exatamente. Dessa comunhão, desse relacionamento que você tem com Deus, desse relacionamento que transformou a sua vida. Então, Exatamente. desse Cristo que mudou a sua forma de pensar, a sua maneira de agir, né? E que você estava lá no reino das trevas, agora você está no reino da luz, você está na contramão do mundo. Então, é disso que você vai falar. Então, Exatamente. não é simplesmente filosofia, não é algo que um conhecimento que você teve. Não, é algo que vem de dentro dessa... Uma né? experiência que você teve com Deus. E quando eu estava pensando nessa questão dos recursos, também eu até lembrei da armadura de Deus, lá que está falando em Efésios, né? Claro que lá está falando de uma luta espiritual também, mas se a gente for analisar, a nossa vida é essa luta. Sim. Constante. E aí, Deus nos deixou esses recursos, está à nossa disposição para empenharmos tudo que vem à nossa mão em prol do reino de Deus, em prol de que pessoas aceitem esse convite. Então, na realidade, os recursos não são nossos. Sim. A força não é nossa. As habilidades não são nossas. Né? Tudo vem de Deus. Então, o que precisa somente é a nossa disposição, o nosso entendimento do nosso papel, como eu disse sim. Agora, qual é o meu papel depois desse sim? Executar a minha missão. Exatamente. Né? E estar preparado. Com o quê? Por meio do quê? Dos recursos que Deus disponibilizou. Então, como já dissemos, o primeiro passo é dizer sim. O tópico terceiro aqui, o testemunho dos salvos, também é uma mensagem. O segundo é viver dignamente, ou seja, evidenciando que você aceitou o convite e que, por isso, você aceitou todas as condições impostas por aquele que te chamou. Né? Que você está nesse reino e você tem uma missão a cumprir. E você tem outras pessoas... Porque não parou só em você. Porque às vezes a gente fica confortável. Olha, eu disse sim. Né? Então, eu estou bem, eu estou salvo. Mas você é instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. Então, isso faz parte da condição que Deus nos deu. Essa vida que corresponde a esse chamado, ela se torna um testemunho àqueles que ainda não disseram sim. Exatamente, porque o título é O Testemunho dos Salvos, também é uma mensagem, né? E também é uma mensagem. E nós poderíamos até dizer mais, que o Testemunho dos Salvos, além de ser a mensagem, é o que, na verdade, vai dar coerência à mensagem. Coerência à mensagem. Porque uma mensagem sem testemunho não atrai, né? É hipocrisia. Falar daquilo que você não vive. E muitas vezes tem pessoas que têm até resistência à mensagem que nós pregamos, mas não é nem por causa do conteúdo da mensagem, mas é por causa da nossa postura, que não é de acordo com a mensagem. E aqui, como diz, que a mensagem do Evangelho, quer dizer, que a mensagem, com o tópico B, como que diz o título? O Evangelho de Cristo é a essência da mensagem. Isso, o Evangelho de Cristo é a essência da mensagem. E agora aqui, o testemunho também é uma mensagem. Então, o Evangelho, nós podemos dizer o seguinte, que o Evangelho é o próprio Jesus, né? Porque Jesus ele veio pregar as boas novas de que o reino de Deus estava chegando e ele estava ali como um enviado, né? Para trazer o reino. Então, viver o Evangelho é viver como Jesus viveu. Sim. Né? E a mensagem, na verdade, ela só tem efeito
como a nossa mensagem é uma experiência, como você acabou de falar, a gente é transformado pela mensagem e a gente se torna a mensagem, não é? Isso. Porque o mensageiro, o verdadeiro mensageiro é aquele que vive a mensagem, né? Então a vida dele é uma mensagem. E aí quando ele abre a boca para falar da mensagem, ele vai externalizar aquilo que ele vive, né? Então o verdadeiro mensageiro é aquele que vive a mensagem. E é interessante a gente ver como o que Jesus fez, que é o que nós temos que fazer. Jesus veio para falar do Pai e Jesus veio como uma imagem revelada do Pai. Ninguém viu a Deus, escreveu João, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o revelou. Então, quem via Jesus, via o Pai. E esse ciclo deve continuar. Sim. E o ciclo agora é o seguinte: nós vamos revelar Jesus. E nós revelando Jesus, nós estamos revelando o Pai. Porque foi isso que Paulo falou lá em 1 Coríntios, eu acho que é capítulo 11, né? Versículo 1, é isso mesmo. Paulo fala: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então veja só, Paulo imitava Jesus, e aí, imitando Jesus, ele estava revelando o Pai, né? Então, a mensagem só vai ser poderosa mesmo se a gente imitar Jesus, e as pessoas vão ver Jesus em nós, e vendo Jesus em nós vão ver o Pai, né? E a tal ponto que as pessoas vão poder te imitar, porque imitando você, o discipulado, né? Uhum. Então, imitando você, na verdade, vão imitar Jesus, e imitando Jesus, vão estar revelando o Pai. Então, esse é o ciclo do verdadeiro anunciar da mensagem, né? Então, Sim. é a experiência. E o grande problema, muitas vezes nosso, é que a gente fala como se fosse algo teórico, né? Então, não é teoria nenhuma. O negócio aqui É prático. é prática, é experiência, né? Então, conclusão: evangelizar é mostrar Jesus, né? E essa questão da experiência, é por isso que Jesus fala a respeito de testemunho, né? Sereis minhas testemunhas. O que é testemunha? Aquela que viu, né? Aquela testemunha ocular, né? Ocular porque viu com os próprios olhos, né? Uhum. Então, esse é o poder do testemunho, é o poder da mensagem sendo anunciada com todo o seu poder, né? E o último tópico diz que a igreja deve orar, o último subtópico, aliás, né? A igreja deve orar pela salvação dos pecadores. Eu achei interessante essa parte, que eu sempre me lembro de uma mania, né, que se tinha. Jesus manda o povo, né? As pessoas oravam. Muitas vezes a gente ainda tem essa mania, né? Manda, né, os pecadores. Manda os pecadores. Eu quero só voltar aqui um pouquinho, só fazendo uma menção aqui do início ao fim. Então, olha só, a salvação é pela graça. Uhum. Jesus faz o convite, né? Como vimos nas outras lições, o plano de salvação foi elaborado por Deus. Uhum. O homem não tem parte alguma e nem é por mérito que ele recebe a salvação, certo? Ele precisa fazer o quê? Crer. Exatamente. Porém, depois dele dizer sim, ou seja, ele creu, ele diz sim, é sua responsabilidade utilizar os recursos que Deus disponibiliza. Só que ciente de que sem eles, nada ele pode fazer. Sim. Ou seja, ele tem que ter essa ciência, porque às vezes a gente cai nesse erro também, de querer fazer as coisas de acordo com o que a gente aprendeu, de acordo com o que a gente está vendo na Bíblia, às vezes, ou o que alguém está ensinando, mas as condições não é nossa. É Ele que nos dá, né? Como Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Exatamente. Ou seja, até para cumprirmos a nossa responsabilidade, precisamos ter a ciência de que é Ele que nos dá a condição. Exatamente. Por outro lado, nós também não podemos assumir o papel de humano, que a gente olha para nós mesmos e a gente vê que somos fracos, né? Não sou capaz, não consigo, não tenho habilidade. Mas aí, eu lembro até de uma experiência que eu tive com você, que no momento que eu estava assim numa dificuldade extrema, assim, aquela agonia, e aí você veio me contar uma coisa, que na época a sua noiva, né, eu acho que quando você começou a namorar com ela, era nova convertida até, né? Isso. E aí ela estava com uma dificuldade, conversou com você, aí você falou assim para ela, você me contando: mas e o Espírito Santo? Você não tem o Espírito Santo?
Aí aquela palavra você me contando estava servindo para mim. E é a mesma coisa. E o Espírito Santo? Então, Deus nos deixou o Espírito Santo, que é o agente para convencer o pecador, né? Para transformar as vidas. Então, a Bíblia diz que tem uma parte que fala, em Atos também, né? Que um plantou, o outro regou, mas Deus dá o crescimento. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Então, nós fazemos essa parte, mas quem dá o crescimento, quem convence é o Espírito Santo. Exatamente. Né? E aí, chegando no nosso tópico aqui, se é o Espírito Santo que faz, o que nós temos que fazer então? Orar. Né? O nosso papel aqui mostra a importância da oração, para que nós oremos na execução desse nosso trabalho. É para que Deus, como está aqui, o Espírito Santo é o agente que trabalha no convencimento do pecador, com o intuito de levá-lo a reconhecer o próprio pecado e crer na obra de salvação. Então, essa a nossa oração, Senhor. Trabalha no coração, Espírito Santo, convença. Agora, convença do quê? Daquela palavra que eu falei. Exatamente. Porque é a palavra de Deus e porque eu fui o instrumento de Deus. Como diz, em algum lugar aqui, o comentarista citou. E como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão aqueles que não creram? Ou seja, um instrumento somos nós. Agora, quem vai agir, quem vai convencer, quem vai salvar é o Espírito Santo. É verdade. E você falando sobre isso, eu até lembrei que outro dia eu estava comentando em casa, sobre até um jargão que a gente tem, né? De falar assim, muitas vezes pastores, eu acho que quando eu servia como pastor, eu já posso ter falado isso, não lembro se eu falei, mas talvez eu já tenha até falado, né? Quantas almas você ganhou esse ano? Esse ano que está começando, faça um propósito de ganhar pelo menos uma alma. Aí eu estava comentando em casa, eu estava pensando nisso, eu pensei, não tem sentido isso. Por a seguinte razão, não que nós não temos que fazer plano, é o seguinte, quantas almas eu ganhei? Eu não ganhei nenhuma alma a rigor. Por quê? Porque, por exemplo, quantas vezes eu preguei na igreja e uma alma aceitou Jesus? Eu posso falar que ganhei essa alma? Eu não sei quantas pessoas falaram para aquela pessoa tal. Como que eu vou... Preguei e ganhei 2 almas hoje. Meu Deus, como que eu posso dizer? Eu ganhei uma alma? Por quê? Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Primeiro, eu estou fazendo parte de uma cadeia ali. Exato. Não sei com quantas vezes o Espírito Santo falou com aquela pessoa tal. Eu cheguei e fiz a colheita. Será que eu posso dizer? Claro que eu não ganhei essa alma. E quantas pessoas eu falei e não vi resultado nenhum, e depois lá na frente eu sinto, foi aquela palavra. Não foi aquela palavra que eu falei. Eu fiz parte ali, então eu acho que você pode parar de falar isso. Quantas almas você ganhou? Eu nunca ganhei uma alma. Não posso falar isso, porque quem ganha a alma é Jesus através do Espírito Santo, e ele usa um para regar, outro para plantar, outro para dar o crescimento. Volto a dizer, com isso eu não quero dizer que a gente não vai falar de Jesus para ninguém, mas o ponto, nunca posso chegar, acabei 2023 e você não ganhei 10 almas. Não existe isso, né? Porque quem ganha é o Espírito Santo usando você, usando o irmão, usando a irmã, né? Então é muito interessante a gente pensar por isso aí, né? Por esse lado, que a gente não ganha alma nenhuma. A gente é simplesmente instrumento que faz parte de um processo aí que Deus está trabalhando, né? E é por isso que a gente tem que orar, né? Como você falou, e foi um dos pontos que eu destaquei aqui, 2 pontos sobre esse tópico. Por que a gente vai orar? Uma, porque a gente vai entender que a gente é dependente do Espírito Santo, né? Se fosse eu que fizesse, não precisava nem orar, né? Porque aquilo que a gente pode fazer, a gente nem ora, né? Eu não, Senhor, me ajuda a escovar os dentes. Não, eu vou lá e escovo os dentes, né? Então, se eu ganhar alma, vou lá, eu vou ganhar. Não, agora, se é o Espírito Santo, aí eu vou ter que orar, né? Então, a oração é a prova que nós nos sentimos dependentes do Espírito Santo, né? E o segundo ponto que eu destaco aqui, por que nós oramos, ou o que nos motiva a orar, uma coisa é a dependência, e outra coisa que eu, meditando aqui, no assunto desse tópico, quero destacar é em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 2, 1, depois versículo 3 e 4, que está aqui na lição, a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz
que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Mas antes ele fala, admoesto-vos, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. A pergunta é, eu quero que todos os homens se salvem? Se esse é o interesse, se esse é um desejo, se isso é algo que está no meu coração, então eu vou orar. Porque o desejo do coração de Deus está no meu coração. Então, 2 motivos, pelo menos, que nos levam a orar pela salvação. Desejo de que os homens se salvem, assim como Deus tem esse desejo. E outro, o entendimento que não sou eu que faço. É o Espírito Santo que faz, então eu vou ter que orar também, né? Então, bem interessante esses 2 pontos em relação a por que nós orarmos para que as pessoas sejam salvas, né? E podemos ir para a conclusão? Ou você tem algo a acrescentar? Podemos ir para a conclusão. Bom, então a conclusão dessa lição, eu diria que é o seguinte, né? A minha palavra aqui para concluir seria a leitura aqui de Mateus capítulo 22, um versículo que não está na nossa lição, porque começa no versículo 9, mas versículo 3, que Jesus fala que o rei enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, né? Então existem muitos convidados, e como o convite é universal, todos são convidados. E o rei enviou os seus servos, né? Então nós somos os servos, né? Então nós precisamos entender que nós fomos enviados a chamar todas as pessoas, né? E eu me lembro, inclusive, uma imagem bíblica que nós podemos fazer um paralelo, aquela história de quando o exército assírio cercou o reino de Israel, cercou Samaria, no caso, né? Aquela história de Eliseu, né? Sim. E aí o rei vai lá e fala para Eliseu que estava todo mundo morrendo de fome, a culpa era de Deus. Eliseu fala, amanhã essa hora vai ter comida para todo mundo. E aí o bendito lá do servo do rei fala, até parece. Nem que Deus abrisse as janelas do céu, isso ia acontecer. Aí Eliseu fala, você vai ver, mas você não vai comer. Bom, aí o que acontece? Deus manda um barulho lá, todo o exército foge, e aí vão aqueles leprosos. Eu acho que eram 5, né? Se não me engano. Acho que eram 4. 4? Então tá, depois a gente vê. Depois você vê na sua casa aí. E aí eles vão e veem que o acampamento está vazio e começa a comer, começa a esconder as coisas, aí depois eles param e falam, não, o que a gente está fazendo não é certo. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Então, se a gente está nessa festa, se a gente entrou nesse... Então, não. E a gente tem que convidar as pessoas, porque se a gente ficar calado, a gente não vai estar fazendo a coisa certa, porque hoje é dia de boas novas, né? Em paralelo a nós. Exatamente. Então, é assim que eu concluo e dê a sua palavra de conclusão. A minha palavra de conclusão é enfatizando aqui que um dia essa porta se fechará. Um dia não teremos mais esse tempo. O tempo é hoje de anunciarmos. O tempo é hoje de anunciarmos em meio a tantos compromissos, a tantas coisas. Nós devemos priorizar. Priorizar porque não é pouca coisa. É a maior festa. A gente fala do convite da salvação, né? Que é a nossa lição. Para hoje, mas... Isso é só o que estamos vivendo, o convite especial é para as bodas do Cordeiro, para estarmos junto com Jesus, né? Então, devemos sim, temos como algo grandioso, não podemos menosprezar esta salvação que nos alcançou e não podemos menosprezar as pessoas que todos eles foram amados por Jesus, Jesus morreu por todos, então, como você já falou, temos que ter em nosso coração esse desejo de que todos alcancem a salvação em Cristo. Amém. Então, que você possa também meditar nesses temas e passar, né, para os seus alunos de forma que nós possamos entender que esse é o chamado da igreja e esse deve ser o nosso estilo de vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.